Bom dia, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui todo sábado, compartilhando a minha alegria e recebendo todo o carinho de vocês. É sua dose semanal de informação sobre saúde e qualidade de vida que chega, trazendo muita informação sobre o universo da saúde, da beleza, do esporte, da qualidade de vida. Me diz uma coisa, você tem algum parente ou amigo que esteja passando por algum problema de saúde? Ou ainda querendo fazer uma dieta que você viu na revista ou mesmo querendo começar um exercício físico, mas sem saber qual o ideal e o mais indicado para o seu objetivo? Entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/programa Super Saudável. Estamos também no Twitter, no @supersaudáveltv e pelo nosso site, no supersaudável.tv.br. Entre, opine e dê dicas curtas, seja o nosso pauteiro. E no programa de hoje falaremos de muitos assuntos interessantes. Falaremos sobre distúrbios do crescimento, linfedema e, para iniciarmos, uma doença neurológica que prejudica os movimentos. Estamos falando de Parkinson. Acompanhe. Caminhamos, andamos de bicicleta e coçamos as costas sem pensar. Mas o cérebro e o tronco cerebral estão sempre 2 passos à frente, planejando e controlando os nossos movimentos pormenorizadamente. Caso contrário, andaríamos devagar e aos solavancos, caso fôssemos capazes de alguma forma alcançar o nosso objetivo. Nesse contexto, a doença de Parkinson é um distúrbio do movimento, uma doença importante por sua prevalência, atingindo de 3 a 4% das pessoas com mais de 64 anos. A doença de Parkinson é uma doença muito frequente na população em geral, não só no Brasil, como no mundo todo. Para você ter uma ideia, mais ou menos 3 a 4% das pessoas com mais de 64 anos de idade têm doença de Parkinson. Se considerarmos que a população está ficando cada vez mais velha, então o risco e a prevalência, a frequência dessa doença cada vez vai ser maior com o passar dos anos. A doença de Parkinson tem este nome em homenagem a quem a descreveu pela primeira vez em 1817, o médico inglês James Parkinson. Ela, apesar de sua origem neurológica e características degenerativas, não afeta a capacidade intelectual. Altera principalmente o sistema motor, causando tremores que ocorrem na maior parte do tempo em momentos de repouso. Estes se acentuam quando o indivíduo está nervoso e desaparecem durante o sono. Ela pode se desenvolver e pode aparecer em pessoas mais jovens. Ela é mais frequente no idoso, mas ela pode aparecer em qualquer idade. Vocês têm exemplos aí muito conhecidos, como o Michael J. Fox, que tem doença de Parkinson, é um exemplo de casos que começam muito cedo. E a importância dela, além da frequência, alta frequência na população, é a incapacidade que ela pode causar nos pacientes. Foi o que aconteceu com seu Luiz Carlos Maria, que recebeu o diagnóstico de Parkinson aos 42 anos de idade. Hoje, aos 56 anos, faz tratamento no HC e consegue perceber melhorias. Depois do início do tratamento, uma melhora nessa situação? Melhorou bem. Mas só que tem que tomar o remédio contínuo, né? Segundo o neurologista, o diagnóstico é basicamente clínico. Não existem exames que detectam a doença de Parkinson, sendo extremamente importante o especialista ter conhecimento dos sintomas que são tremor, rigidez e lentidão dos movimentos, e faz uma observação sobre sintomas que ocorrem antes de aparecer esses sintomas clássicos. O que é interessante é saber que, às vezes, antes desses sintomas claros da doença, outros sintomas não desse tipo podem aparecer. Por exemplo, a pessoa pode desenvolver depressão alguns anos ou meses antes da doença de Parkinson. Pode desenvolver um distúrbio do sono interessante, que é começar a falar, gritar, chutar durante o sono, algum tempo antes da doença de Parkinson. Então, são coisas que hoje em dia estão sendo estudadas e a tendência é que no futuro o diagnóstico possa ser feito mais precocemente, mais cedo. Qual a alteração no cérebro que causa essa doença, doutor? Bom, a doença de Parkinson é uma doença que a gente chama de degenerativa ou neurodegenerativa. Significa que as células nervosas, por um mecanismo que a gente não conhece, não sabe exatamente por quê, começam a morrer. E essa morte leva à perda de algumas substâncias no cérebro, a mais importante é a dopamina. Então, os principais sintomas da doença de Parkinson são provocados por essa falta de dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor importante para a comunicação entre os neurônios e é responsável por enviar estímulos para o corpo
executar os movimentos. Com a falta de dopamina numa região específica no cérebro, chamada substância nigra, ocorre uma série de sintomas motores. Queria que você falasse agora pra gente qual é o curso dessa doença, como ela se desenvolve. Bom, ela começa devagar e ela é uma doença progressiva. Porém, se os recursos de tratamento forem bem utilizados ao longo de todo o curso da doença, a maior parte dos pacientes consegue levar uma vida de qualidade boa, até excelente muitas vezes, desde que o tratamento esteja bem adequado. Mas, de uma forma geral, a doença progride ao longo do tempo. Essa é uma tendência, aliás, na verdade, é um objetivo dos tratamentos que estão sendo imaginados para o futuro, seriam tratamentos que impedissem que a doença progredisse. Infelizmente, a gente não possui esse tipo de tratamento ainda, mas é uma perspectiva boa para o futuro. A doença de Parkinson hoje tem muitos recursos terapêuticos e o mais importante, atualmente, são as medicações. A opção cirúrgica vai depender de cada caso, frisando que a cirurgia não cura o Parkinson, apenas melhora os sintomas. O mais importante que o paciente deve saber é que o medicamento em si, ele por si ele é efetivo, mas o jeito de tomar a medicação, a maneira como é prescrita em cada fase da doença, faz uma grande diferença. Por isso que é importante que quem trate a doença de Parkinson tenha uma experiência, pelo menos relativamente razoável, para poder lidar com essas diferentes fases da doença, obter sucesso e, ao mesmo tempo, prevenir problemas que também podem acontecer se o tratamento não for feito adequadamente. Existem muitas pesquisas nessa área e no futuro, quem sabe, poderemos informar a cura para o Parkinson. A Clínica Habilitar e TheraSuite da doutora Marina Bekele oferece técnicas e tratamentos diferenciados ao paciente, utilizando os melhores e os mais novos equipamentos para reabilitação neuropediátrica, acompanhado de uma abordagem lúdica, faz com que alcance os melhores resultados. Habilitar e TheraSuite, oferecendo o melhor para o seu melhor. Rua Professor Correia Leite 784, Ribeirão Preto, São Paulo. Telefone 16 81 44 1514 3011 6862. Sinta a exclusividade. Sinta o sabor. Sinta o conforto. Sinta o aroma. Sinta a sofisticação. Sinta o ambiente. Sinta a alegria. Sinta Gustos Gourmet. Avenida Sumaré 435, Jardim Sumaré. Aberta de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas. Sábados e domingos, das 11 às 16 horas. Sabe por que eu gosto da Mazeto Imóveis? Porque lá eles não alugam ou vendem simplesmente um bem. Lá eles alugam e vendem sonhos, qualidade de vida. Acreditam que o básico é um dever. Saber quantos quartos ou vagas de garagem é o mínimo que eles podem oferecer. Contam com uma estrutura que avalia de acordo com o seu perfil o tipo de imóvel mais adequado, avaliando a logística de suas necessidades. Um imóvel deve ter 3 ou 4 quartos, mas também ser próximo ao seu trabalho, à escola do seu filho, à sua agência bancária e ao seu local de lazer. Mazeto Imóveis, seu conforto, nossa especialidade. Estamos de volta. Me diz uma coisa, você sabe se seu filho está crescendo normalmente? Essa é uma pergunta que atormenta muitos pais. Nessa matéria agora, você vai saber como perceber se seu filho tem algum distúrbio do crescimento e como tratar. Acompanhe. Comparações da altura de crianças, sejam na escola ou pelos pais, são frequentes. Deve-se considerar, no entanto, que é muito normal crianças da mesma idade terem alturas diferentes.
Cada criança tem um padrão e um ritmo de crescimento diferente uma da outra. Algumas vezes, porém, é necessária uma avaliação médica detalhada, já que estatura muito fora do padrão familiar e da idade podem estar relacionadas a um distúrbio do crescimento. Bom, distúrbio do crescimento a gente avalia quando a criança está fora dos padrões normais, né, para a idade. Então isso é detectado pelos pais quando compara essa criança com os amigos de escola, né? Eles vão ver que a criança está com uma estatura mais baixa, né? Ou também, né, pode eventualmente, em alguns casos, ter até uma estatura mais alta, né? Mas o mais comum é a baixa estatura, que preocupa mais, né? Como os pais vão perceber isso? Em que fase é mais comum, é mais fácil de se perceber esse distúrbio? Alguns casos, por exemplo, quando você tem uma deficiência do GH, que é o hormônio de crescimento, né? Normalmente por volta aí dos 4 anos, 5 anos no máximo, já se detecta, porque eles vão ver que a criança em relação aos amigos, né, é muito menor, né? Agora, quando é outra causa, né, às vezes demora um pouquinho mais. Então, por volta dos 7 anos, 8 anos, né, que aí a comparação é feita com os meninos lá, com os alunos da classe da criança, né? O hormônio do crescimento, também chamado de GH, é produzido e secretado pela glândula hipófise anterior, localizada na parte inferior do nosso cérebro. O GH atua nos ossos, fazendo-os crescer no sentido longitudinal e em espessura. O hormônio também contribui para o crescimento muscular. Quando a hipófise sintetiza quantidades reduzidas do hormônio de crescimento, pode gerar alturas reduzidas em crianças. O senhor falou aí do GH, do hormônio de crescimento. Quais são as funções deste hormônio, doutor? O hormônio de crescimento, ele basicamente estimula o desenvolvimento corpóreo, né? Então, ele traz vamos chamar assim, acelera o metabolismo, né? Dando um desenvolvimento padronizado para os indivíduos que têm o nível hormonal normal. Em geral, nas crianças com baixa estatura causada pelas diferentes etiologias em que o uso de GH está aprovado, o tratamento pode ser feito até que se atinja a estatura final planejada. Em geral, isso não se baseia na idade cronológica, mas sim na idade óssea e na velocidade de crescimento que a criança está apresentando, não sendo recomendado o uso do GH em pessoas que já passaram pela fase de desenvolvimento ósseo. Quais são as causas que mais interferem na estatura final de uma pessoa, doutor? Bom, aí também entram vários fatores, né? Por exemplo, o fator genético é importante, o fator hormonal, como nós já falamos, o hormônio de crescimento, e vem também, por exemplo, o estado nutricional da criança, né, que é fundamental hoje. Hoje nós temos muitas crianças com baixa estatura porque estão se alimentando mal e não estão fazendo nenhum tipo de exercício. A pessoa cresce até que os ossos se fechem, volta de 18 anos. Por isso, não adianta um adulto tomar hormônios do crescimento. Nesse caso, além de não crescer, pode provocar tumores e a acromegalia, doença com o crescimento exagerado da boca, orelha e nariz. O endocrinologista enfatiza a prática de exercícios físicos durante a infância, para que a criança tenha um crescimento normal. A prática do exercício é muito importante. Eu acho que toda criança deveria ter condição, né, de praticar algum esporte, né? Escolha o que é preferido dela e faça ela praticar. Por quê? Porque praticando esporte, ela está automaticamente liberando mais o GH, o hormônio de crescimento, de uma maneira natural. E isso faz com que ela obtenha um desenvolvimento melhor. Quanto mais cedo for detectado o distúrbio do crescimento, melhores serão os resultados. Confiança. Não nascemos sabendo, apenas confiando. Os primeiros passos, o primeiro dia de aula, a confiança em contar segredos aos pais,
confiar na profissão a ser seguida, na família. A cada passo que damos é um elo que se fecha. Confiança é o resultado do conhecimento sobre alguém ou algo. Aprendemos que confiança vem com muito trabalho, dedicação e amor. E por isso cuidaremos de seus pais com o mesmo carinho que eles dedicaram a você. Canadá Saúde Clínicas, hotelaria e assistência geriátrica. Aqui você pode confiar. Anísio Visual. A comunicação visual em 3 dimensões. Tradição, versatilidade, atendimento. Tradição de uma empresa de mais de 30 anos no mercado. Versatilidade pelo mix de produtos e serviços em comunicação visual. Atendimento como principal diferencial. Anísio Visual. NTC Vertebral, criado e supervisionado integralmente pelo fisioterapeuta de Ribeirão Preto, Dr. Peterson Stoquieiro, o NTC Vertebral hoje é uma das clínicas privadas de fisioterapia mais modernas do Brasil. No NTC Vertebral, você encontra o tratamento certo na medida certa, tratamentos da coluna vertebral, dor e tratamentos mais complexos de acidente vascular cerebral e outras doenças neurológicas. NTC Vertebral. Vamos falar de uma doença crônica que dificulta e muito a qualidade de vida das pessoas, principalmente das mulheres. Estamos falando do linfedema. Acompanhe. O sistema linfático é uma rede complexa de vasos e pequenas estruturas chamadas de nódulos linfáticos, que transporta o fluido linfático dos tecidos de volta para o sistema circulatório. É um importante componente do sistema imunológico, pois colabora com os glóbulos brancos para a proteção contra bactérias e vírus invasores. Os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as células. Esse excesso de líquido que circula nos vasos linfáticos e é devolvido ao sangue chama-se linfa. O linfedema ou edema linfático ocorre se o sistema linfático está lesionado ou subdesenvolvido de alguma forma, causando inchaço anormal, especialmente nos membros, e tem diversas causas. Uma causa que a gente chama causa primária seria quando a pessoa tem uma alteração desse sistema de veias linfáticas, alteração congênita, ou seja, a pessoa já nasceu com esse problema e que pode apresentar esse edema linfático devido ao mau funcionamento das veias linfáticas por malformação dessas veias na formação do organismo. E existem causas secundárias a outros problemas. Por exemplo, pessoas que foram submetidas a uma cirurgia em que houve uma retirada de gânglios linfáticos, isso vai provocar alteração do sistema linfático. Cirurgias de câncer, por exemplo, ou às vezes pacientes submetidos a radioterapia que podem lesar também esses gânglios linfáticos, também levando ao linfedema. Outra causa possível são pessoas que têm alguma infecção de membros inferiores, por exemplo, erisipela, que é uma infecção por bactéria, geralmente, que acomete a pele subcutâneo, e como essas veias correm no subcutâneo, ocorre uma lesão dessas veias, levando então para que ocorra um mau funcionamento dessas veias linfáticas, levando então ao inchaço. Existe uma doença também que é a linfantise, né, a filariose, que é causada por um verme que vai acometer também essas veias linfáticas, mas essa doença está com incidência baixa atualmente. Segundo o angiologista, um dos fatores de risco para o edema linfático é ficar muito tempo em pé, na posição ereta. Quando a pessoa tem uma situação que fica muito tempo em posição ereta, às vezes a pessoa tem alguma alteração do sistema de veias que traz o sangue de volta, por exemplo, varizes, ou teve alguma trombose de veia, que vai dificultar esse retorno do sangue, vai comprometer as veias linfáticas, levando também ao edema linfático. Alguns destes fatores de risco podem ser evitados. Mas e para aquelas pessoas que trabalham grande parte do dia em pé? O
que fazer? O Super Saudável vai dar algumas dicas. Beber bastante líquido, principalmente nos dias quentes. Reduzir o consumo de sal e evitar alimentos com alto teor de sódio e gordurosos. Fazer atividade física com orientação médica. Usar meias elásticas ou de compressão. Dormir com travesseiro entre as pernas. E levar as pernas acima da linha do coração, para ajudar a circulação do sangue. Além dessas dicas, a drenagem linfática é uma opção. Consiste em uma massagem com movimentos suaves, que tem como objetivo estimular e facilitar a passagem da linfa pelo seu sistema circulatório. Além da drenagem linfática reduzir o inchaço generalizado local, que pode ser causado pelo seu congestionamento, protege e até trata problemas de ordem estética, como a celulite, mas também muscular ou articular, promovendo bem-estar geral. O tratamento acaba sendo clínico, sem cirurgia, a não ser se a pessoa tiver algum outro problema, alguma outra doença que esteja causando linfedema. Mas o linfedema por si só, geralmente é um tratamento clínico que consiste basicamente em uso de uma meia de compressão elástica, evitar de ficar muito tempo em posição ereta, drenagem linfática, eventualmente alguma medicação que possa colaborar, ajudar no retorno do sangue no sistema linfático, mas basicamente é o tratamento clínico. E geralmente é um problema crônico, que a pessoa vai ter que conviver com esse problema por um período prolongado, com períodos de melhora e piora. Se, por exemplo, a pessoa ficar mais tempo em pé, a temperatura está um pouco mais alta, a tendência é que inche um pouco mais. Então, basicamente, a pessoa vai convivendo com esse problema, com períodos de melhora e piora. Procure um especialista se perceber algum sintoma. Quanto mais rápido começar um tratamento, melhor será a sua qualidade de vida. E tudo que é bom passa rápido. O Super Saudável, infelizmente, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus. E até sábado que vem, tá? Às 10h30 da manhã. Até lá!